A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez unidos para adorar o Senhor Jesus neste lugar. E é sempre um prazer, um privilégio que o Senhor nos dá e que Ele seja servido da nossa adoração nesta noite. Lhe convido a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 4. E nós vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez nesta noite, e rogando ao Senhor as suas bênçãos, a sua misericórdia, para que Ele fale conosco e que Ele aplique a sua palavra em nosso coração. Capítulo 4 do livro de Efésios, versículos 1 a 6. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Vamos ler até o versículo 7. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Vamos ler juntos o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! E que o Senhor Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Nós já tivemos uma palavra pastoral muito importante no momento que estamos passando. E é verdade, a igreja é una. A igreja do Senhor Jesus é uma só, em todos os lugares, apesar das diferenças dos homens. E não cabe dentro desta unidade facção, muito menos partidária. Porque, como já foi dito, a igreja não é de direita nem de esquerda, a igreja é de cima. Veio do Senhor Jesus e manifestou a sua graça na terra. Estes versículos que nós lemos é uma mudança no livro da carta de Paulo aos Efésios, porque até o capítulo 3 nós temos um foco mais teológico. E agora nós temos um foco mais prático. Nos 3 capítulos anteriores, Paulo disse que nós fomos chamados por Deus, vocacionados por Deus, segundo a sua vontade eterna, antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu, nos predestinou, nos chamou. A ação dele. Nós temos no capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Cristo Jesus nos deu vida, e agora nós vivemos para a glória de Deus. E Paulo ainda vai dizer que foi quebrado o muro da separação. No capítulo 3, Paulo faz aquela oração quase que redundante, ele termina, porque ele está falando de Cristo e da igreja. No versículo 10 ele diz que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus revelada aos homens, aos principados e potestades dos lugares celestiais. E ele faz uma oração, para que nesta oração o Senhor Jesus, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Amém. E parece-me que o apóstolo Paulo, se fôssemos fazer um correlacionamento com uma viagem,
Ele pegou uma nave e foi subindo, e parece que agora nós estamos assim quase sem fôlego. E parece-nos que ele vai mostrar algo mais profundo. E ele para e nos diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor Jesus, que andei deste modo, que você seja digno desta vocação. Ele passa para a prática. E daqui até o capítulo 6, vai ser a aplicação do que ele nos ensinou teologicamente nos primeiros 3 capítulos. E rogo-vos, pois, tem a ver com o que está antes. Agora, o rogo não é um pedido, o rogo não é um favor, é um chamado. Paulo estava preso, provavelmente em Roma. E ele está dizendo aos irmãos, é quase uma convocação militar. Ele chama-nos a atenção para lembrar o que foi ensinado, devidamente por isto, pelo qual nós entendemos que Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu para ser igreja, e que nesta manifestação da sua graça nos deu vida estando nós mortos, e que agora nós vivemos com Cristo Jesus, e que nós somos diante do Senhor a multiforme sabedoria de Deus. Ele nos disse quem somos, e agora que nós estamos cientes de quem somos, Ele nos chama, rogo-vos, chama-nos a atenção. O rogo dele e Paulo poderia dizer: rogo-vos eu, o apóstolo dos apóstolos, e nós estaríamos satisfeitos com essa colocação. Mas ele não tem nada para gloriar dele mesmo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Ele está preso, mas ele não está preso, ele não fala nada de Roma, ele não fala nada de Nero, ele não fala nada da política, ele fala que ele está preso no Senhor. Ele é um prisioneiro do Senhor. A causa dele é celestial. E ele tem um rogo, ele tem um chamado para nós, que sejamos também apegados nesse estilo de vida, para que haja uma aplicabilidade objetiva. Rogo-vos que andeis de modo, ou seja, que você tenha a dignidade, que você haja como você agora sabe que você é, e que você tenha a dignidade de ser cristão, e que você viva esta dignidade por Cristo, em Cristo, preso em Cristo, andando em Cristo, no ensino de Cristo, porque Cristo é tudo em todos. O modelo que ele tem, o modo digno da vocação, é realmente o nosso papel. É a definição de que nós somos igreja. Mas nós olhamos para Ele, autor e consumador da nossa fé. É com Ele que nós aprendemos. Agora, observem que esta igreja, no primeiro século, ela tinha os irmãos judeus e os não judeus. Os judeus guardavam o sábado. Os judeus ainda estavam muito presos a todo o sistema judaico. Circuncisão, festa de lua novas. Mas os gentios não. E começava a ter dentro da igreja uma certa celeuma, uma certa dificuldade. Como que nós vamos ser igreja se nós temos tantas pessoas diferentes? Então ele tem um rogo para nos dar. Ele tem uma palavra pastoral como essa que nós ouvimos do pastor Francisco há pouco. E o rogo dele é para que com dignidade nós fomos chamados para andar com toda humildade. Primeiro ele diz que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é esta pérola do Senhor. A igreja é esta maravilha de Deus. A igreja do Senhor.
está acima de todas as coisas. Nós ouvimos o pastor Francisco falar. Sempre eu recordo de pastor Caio, pastor Júnior. Uma vez o pastor Júnior estava pregando, acho que o Hélio lembra disso. E quando os irmãos saíram tudo de uma vez. E o irmão disse, parece uma boiada. Ele chamou o irmão e disse, cala a boca, nunca mais fale isto. É a igreja de Jesus. É a noiva de Deus. Nós temos que entender quem nós somos. Agora, se nós entendemos que nós somos, nós temos que viver como somos. Porque é pelo fruto que conhece a árvore. Como deve o cristão que entendeu esta grandeza da glória de Deus, do plano eterno e de quem nós somos, como deve andar? Ele diz, com toda mansidão, com humildade. Nós somos chamados para viver nesta terra em um padrão celestial e com toda longanimidade. É ser longânimo, é continuar mesmo quando a paciência acaba. É mesmo quando não dá para aguentar mais. É ser longânimo, é longo, demorar para ficar com raiva, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar o outro, a ideia é colocar o outro nas costas, é levantar o outro, é jamais humilhar o outro, é jamais machucar o outro, é jamais ofender o outro. O cristão que machuca o outro cristão não entendeu Cristo. Porque nós somos chamados para viver em amor, e nós estamos falando da igreja. Se nós temos que amar como Cristo amou e temos que amar as pessoas lá fora, muito mais aqui dentro. E as pessoas não cristãs que estão chegando, elas esperam que a igreja seja mesmo assim. Que aqui seja a manifestação do amor, da comunhão, do respeito, e que nós nos amemos de verdade. Esse é um chamado para a igreja. E nesse chamado para a igreja, ele diz que é suportar um ao outro em amor. Eu já vi de gente dizer assim, eu não suporto isso, eu não suporto aquilo. Na verdade, é uma forma diferente de dizer, eu estou pecando porque eu não suporto o outro. Outros até dizem assim, eu não vou com a cara daquele irmão. Claro, vá com a sua. Deixa ele com a cara dele. É nesta graça de ser diferente que nós temos que suportar o outro em amor. Nós não somos detetives. Uma irmã ligou, telefonou, disse, pastor, eu tenho suspeita de que um irmão está pecando, e aqui está o telefone das pessoas que possivelmente saiba que ele está pecando. Falei, isso é na delegacia. Porque não cabe a mim ficar investigando a vida dos irmãos. O Senhor é soberano, é justo juiz, Ele dirige. Mas por que Paulo está nos dizendo isto? Porque ele diz o seguinte, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esta unidade, ela é espiritual, é o Espírito Santo que aplica. E novamente uma lembrança do pastor Júnior, uma reunião que nós tivemos, de pastores em Manaus. A reunião tinha como objetivo trabalhar para a unidade da igreja. E o Júnior disse, ninguém pode fazer nada por isto. Já foi feito. Cristo Jesus morreu na cruz. O Espírito Santo já nos uniu. O que nós podemos fazer é não atrapalhar. E é verdade. A unidade já aconteceu. Apesar das diferenças de placas, de denominações, a igreja é uma. E penso que no Brasil, e nós falamos do Brasil porque estamos aqui, mas os irmãos dos Estados Unidos devem pensar no país deles. Os irmãos de outros países devem pensar em seu país. A igreja, apesar das diferenças, nós somos o povo de Deus. Não há separação sobre a gente. A parede da separação já foi derrubada, mas de vez em quando a gente levanta uma. Às vezes é um presbítero contra o pastor, um pastor contra o pastor, um presbítero contra o diácono contra o presbítero, o marido contra a mulher contra os filhos. De repente a gente faz uma muralha.
Mas Cristo Jesus já quebrou tudo isto. Porque em Cristo Jesus eu não sou superior a você em absolutamente nada. E que nenhum é melhor do que o outro. Nós somos todos mortais ao pé da cruz, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu possa amar, para que eu possa suportar, para que eu possa viver. Porque se eu suporto o outro, logo espero que o outro me suporte. O que acontece é que essa unidade já existe, e ela é feita no vínculo da paz pelo poder do Espírito Santo. Então no versículo 4 ele diz que há somente um corpo, a igreja, una, e um Espírito, como fosse chamado na esperança da vossa vocação, uma só vocação. A vocação nossa é ser igreja. Se espera que igreja seja igreja. Igreja não é palanque. Igreja não é curral eleitoral. Igreja não é um lugar de manipulação de massa. Igreja não é um lugar para tirar os valores dos homens. Pelo contrário, é para que os homens sejam homens de valor. Igreja é um lugar onde manifesta a graça de Deus. Igreja se espera que seja a reunião dos pecadores que foram santificados em Cristo Jesus, e que respeite o outro, e que ame o outro, e que contribua com o outro, e ajude o outro em amor. Na igreja nós ofertamos e dizimamos, porque é um ato de fé em amor. E se alguém não faz isso por amor, não deve entregar dinheiro. Porque a Bíblia diz que se você for entregar o seu dinheiro e lembrar que você tem um problema com o teu irmão, não entregue a sua oferta. Vá primeiro acertar com o teu irmão. E na época era ridículo, porque a oferta era um animalzinho. Então tinha que amarrar um animal e acertar com o irmão. E alguém ia chegar e perguntar: de quem é esse animalzinho? É de um irmão que brigou com outro ali. O que Deus quer é que vivamos o cristianismo. Porque, meus irmãos, o que tem de religião, o que tem de gente discutindo, o que tem de gente falando mais ou menos assim, há uma diferença entre eu e você, é que eu estou certo e você está errado. Isto mostra a vaidade do coração. Isto mostra o egoísmo. Porque quem está certo nessa história é o dono da igreja. Ele é a verdade. É nele que nós esperamos e é nele que nós andamos. E vejam que há um só Senhor. E agora nós temos aqui a trindade, porque no versículo 4 ele diz do Espírito, no versículo 5 ele fala de Jesus, no versículo 6 ele fala do Deus Pai. A trindade santa, Deus é um. Saiba isso, Israel, Deus é um. Não temos três deuses, Deus é um. E ele se manifestou nesse mistério glorioso, que o Pai enviou o Filho, e que o Filho e o Pai enviaram o Espírito Santo. Mas Deus é um, e nós somos um. A igreja é uma, e nós precisamos andar em unidade no Espírito. Nesta unidade não tem superioridade. Mas então o que nos separa das heresias? O que nos separa das heresias é aqueles irmãos que se dizem cristãos e negam que Cristo Jesus é Senhor. É daqueles que dizem ser irmãos e até usam as Escrituras, mas coloca outra pessoa no lugar do nosso Senhor. Porque o que nos faz um é Cristo Jesus. Se tirar Cristo Jesus do centro, aí então não dá mais certo. Nós temos diferenças denominacionais. Nós batizamos filhos de crente. Entendemos que o filho do crente faz parte da aliança, mas outras igrejas não fazem assim, e nós respeitamos. Nós batizamos por aspersão, outros batizam por mergulho, outros batizam com um balde. Não importa se é com muita água ou com pouca água, é o mandamento do Senhor Jesus. E nós não pedimos que nenhum irmão batizado em outra igreja por mergulho tenha que chegar aqui e batizar de novo. Porque nós cremos que há um só batismo. Não tem rebatizar. Não tem um outro batismo. É o batismo do Senhor Jesus. E alguém pode dizer: mas por que então, se eu fui batizado na igreja romana, nós respeitamos, porém,
é isso que eu falei, a centralidade é Cristo, não pode ter outra pessoa no lugar. É batizado em Cristo, conforme os mandamentos do nosso Senhor Jesus. Então nós temos um só Espírito, uma só fé, uma só vocação, uma só esperança, um só Senhor Jesus, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos e age em todos. É impressionante quando o apóstolo Paulo chega nesse momento e vai falar de relacionamento. Nós estamos chegando a um aniversário da igreja. E nós vamos estar comemorando juntos. Porque a festa é para a glória do Senhor Jesus. É porque a festa é do Senhor. É que nós vivemos nesta unidade. O que o apóstolo Paulo está falando, o Senhor Jesus menciona no capítulo 17 do Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos 20 a 25, ele faz uma oração chamada oração sacerdotal. E ele está orando assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, que me tem dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E ele continua orando, dizendo que esta é a vontade do Pai. Que a vontade do Pai é que nós vivamos esta unidade, amando, suportando, respeitando, valorizando e tratando o outro como se fosse superior. Não tem ninguém superior, mas é como se o outro fosse superior, porque nós somos chamados para servir. Esses dias o pastor Paulo Júnior, lá de Minas Gerais, ele falou que o que muitos crentes estão pedindo, só o diabo para atender. Porque tem muita gente pedindo, subindo ao monte, para pedir poder, pedir fama e riqueza. Foi tudo que Jesus não quis. O que nós temos que entender como cristão, que nós já recebemos o poder em Cristo Jesus de viver Cristo. E se vivemos Cristo, nós temos que viver de forma diferente, em amor, para que a sociedade veja que não há apenas uma questão denominacional ou religiosa, mas o nosso estilo de vida reflete na nossa família. Porque não adianta chegar na igreja e abraçar todos os irmãos, se as pessoas não se abraçam em casa. Não resolve vir orar aqui no domingo, se nós não temos devocional em casa. Difícil não é ser uma bênção na igreja, difícil é ser uma bênção em casa. Viver um bom relacionamento, pedir desculpa, pedir perdão. Não precisamos ter razão, nós precisamos ter paz, comunhão, viver Cristo Jesus. Nós estamos orando toda quarta-feira, às 5 horas da manhã aqui na igreja, com alguns irmãos. Se algum quiser vir participar e que acorda cedo, nós temos orado pela unidade da igreja e por um avivamento, que o pastor Francisco acabou de falar. Mas não espere, meus irmãos, que a solução vai vir do Supremo Tribunal. Não vai vir. A solução vai vir do Supremo Rei de toda a terra. Ele manda. Não espere que a solução vai vir do Planalto. Não, vai vir do Palácio Celestial em Cristo Jesus. Não espere muito nos homens. Que o nosso foco esteja em Cristo Jesus e que a nossa vida seja uma vida ilibada. E que o nosso relacionamento seja saudável. E que nós suportemos um ao outro em amor, mesmo quando o outro é um chato. E tem chato. E para alguns Deus dá até mais do que 1, 2, 3. Mas suporte, amor. Por causa de Cristo Jesus. Você quer um bom exemplo de suportar? Jesus suporta você. E olha que você é chato. Eu também.
Eu lembro de um colega que telefonou uma vez para falar de um outro colega. E ele disse, olha, aquele irmão, aquele nosso colega, é muito complicado, não é verdade? Você concorda? Eu falei, concordo. Você concorda mesmo? Eu falei, concordo. Eu também acho, ele é muito complicado. E o que você me diz? Eu falei, eu acho que ele é, que eu sou, que o senhor é, que nós somos. É verdade. Nós somos assim. Ninguém é perfeito. Nós temos algumas manias que às vezes nem nós suportamos. E Jesus nos suporta em amor. E nós às vezes não queremos suportar o outro. E tem gente que mesmo no trabalho ofende um irmão. Ofende as pessoas na rua. Cristianismo não é isto, meus irmãos. Cristianismo vai além do que ensinar uma verdade. Cristianismo é viver junto com aquele que é a verdade. Cristianismo é amar de verdade na unidade em Cristo Jesus. Mas por que essas coisas às vezes acontecem mesmo dentro da igreja e alguns ficam decepcionados? Tiago capítulo 4 vai nos dizer um pouco sobre isto. Ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. O problema é que há um egoísmo latente, que contrai na alma, que nos provoca uma compulsão, e achamos que de alguma forma, lá no inconsciente, de algum modo, eu sou um pouco melhor do que o outro. Marido achando que é superior à mulher, mulher achando que é superior ao marido. Os filhos têm certeza que estão bem na frente dos pais. Alguns juízes se acham deuses, outros já têm certeza. E assim vai. E por isso a arrogância, a soberba, a jactância se manifesta. E isso é muito comum no mundo, mas não pode ser comum na igreja. Na igreja é o reino do amor. E nesta unidade que Cristo já fez, nós não podemos atrapalhar. E aí Tiago diz, de onde que vem essas confusões? Do coração de vocês. Por que é a guerra? Porque tem inveja. Inveja, ele está dizendo para crente. Tem crente invejoso? Tem mesmo. Como diz lá no interior, olha já se não. Soberbo, arrogante. E às vezes, não percebe. Algum até diz, mas isso acontece porque é ignorância dele. Ora, se o outro tem ignorância, eu não posso ser ignorante com a ignorância do outro, porque você é mais ignorante do que o outro. Eu tenho que ajudá-lo em amor e suportá-lo em amor. A igreja é chamada à unidade. Nesta unidade não tem facção. Nesta unidade não tem divisão. Nesta unidade não tem racha. Eu estava pastoreando uma outra igreja alguns anos atrás. E eu soube que um grupo de presbíteros estavam trabalhando para rachar a igreja. Eu convidei eles carinhosamente para um churrasco. E no churrasco eu perguntei, o que está acontecendo? Por que vocês querem dividir a igreja? E um trouxe uma lista de argumentação. Primeiro ele queria saber quem tinha me contado. Depois ele foi dando as razões. Por isto. Quando terminou eu perguntei, mas foi o senhor que mandou vocês fazerem isso? Ou vocês estão fazendo por conta própria? Ele disse, não, mas é por causa disso. Aí ele falava de novo a lista. Eu disse, muito bem, mas é o senhor que mandou ou é vocês que estão fazendo? A pergunta que eu tenho que fazer é sempre esta. É assim que eu tenho que viver em Cristo Jesus? Ou é por causa do meu egoísmo? Ou é porque eu penso que eu posso fazer o que eu quero? Eu posso ofender um irmão? Eu posso dividir a igreja? Eu posso agredir alguém verbalmente? Eu posso acusar alguém sem prova? Eu posso investigar a vida de alguém para ver se eu denuncio alguém? Meus irmãos, se não tiver amor aqui dentro, vai ter onde?
Se não há amor no nosso coração, se não houver unidade e respeito na igreja, em Cristo Jesus, não espere que o ímpio tenha. Se a solução do Brasil for simplesmente política e partidária, já estava resolvida. O problema está em uma igreja que vive o Evangelho. Uma igreja que testemunha de Jesus de verdade. Uma igreja que vibra na palavra de Deus e quando descobre que está errado, diz: me perdoe. Uma igreja onde que os cristãos não precisam brigar no trânsito. Que em vez de xingar o outro, diz: desculpa, me perdoe. Daquele que bate o carro, desce e diz: ei, quanto custa? Vamos pagar, eu resolvo. É isso que é cristianismo. O cristianismo que levanta, o cristão que levanta cedo e prepara um café para a sua família, e abraça os seus filhos, e ora com a sua esposa, e diz: Deus, me ajude a ser um homem diferente. A mulher que abraça o esposo, que vai sair de manhã, dá-lhe um beijo, e diz: vai, meu lindo, vou te apoiar nesse dia em oração. Os filhos que acordam e há louvor na casa, a adoração, a harmonia, a comunhão, é aí que você é crente. É isso que é cristianismo. Cristianismo não é só um encontro do domingo. O cristianismo é viver na terra com o padrão dos céus. E esse padrão é da unidade, não é da perseguição. A igreja não está preparada para perseguição religiosa. Muita gente tem medo de perseguição religiosa. Mas em todos os países onde houve perseguição religiosa, houve mais unidade, houve mais oração, os crentes foram mais sérios. Eu fui falar num retiro de uma outra igreja esses dias, e quando terminou, uma jovem me abraçou chorando. Ela disse: pastor, onde eu errei? Eu falei: não sei. Se você contar, talvez eu saiba. Ela disse: pastor, a minha geração é uma vergonha. Falou: olha, tem jovens da minha idade, tem moças da minha idade, namorando homens casados e cantando na igreja. Tem jovens da minha idade vivendo vida dupla, que são hétero e são bissexuais e homossexuais e estão na igreja. Tem gente da minha geração vivendo todo tipo de mentira e estão na igreja. Onde que eu errei? Eu falei: não errou lugar nenhum. O erro não é teu, até porque você não é culpado da geração que passou. Você é responsável pela geração que virá. E nós fomos colocados aqui no reino para reinar e dar um padrão moral no mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas o que está acontecendo então na igreja? Está acontecendo o que Jesus disse: por multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria de quase todo. Falta amor. As pessoas estão tão cheias de tecnologias, mas não conversam mais. Estão cheias de relacionamentos, mas pouco amor. E agora que ficou mais fácil o sexo, ficou mais pobre o amor. Então nós somos chamados, meus irmãos, para sermos diferentes, para ser uma igreja diferente, uma igreja que vive o Evangelho em unidade. Eu tenho um colega, os pastores conhecem, nós chamamos ele de cowboy. Ele chama Ademir. Ele fala um pouco engraçado, mas é um homem de Deus fantástico. Quando ele se converteu, ele foi na igreja, Jesus falou o coração dele. Aí ele chegou no rodeio, disse: agora eu sou crente. O pessoal disse: de onde? Essa igreja eu não sei não, mas é uma que tem um alface na frente lá. Ele é muito engraçado. Aí todas as vezes que a gente conversa, ele termina assim: tamo junto, pastor, tamo junto. É isto. Nós estamos juntos. Ninguém está na frente. Quem está na frente é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos juntos. Então é preciso, irmãos, vivemos esta unidade em amor, em respeito, em compreensão, em encorajamento, em verdade, em vida, em amor, em sinceridade, sem fofoca, sem mentira, sem ficar procurando problemas. Problemas tem em todos os lugares. Se você está procurando um lugar de perfeitos, não vem aqui. A igreja não é um lugar de perfeitos, é lugar de gente que tem defeito,
Então seja bem-vindo. Conta-se que alguém mandou uma carta para o Billy Graham e disse: pastor, eu ouvi a sua pregação, tomei uma decisão por Jesus, mas desde então estou procurando uma igreja perfeita e não encontrei. O senhor pode me indicar? Ele respondeu: se você encontrar, não entre, vai estragá-la. Nós precisamos ser amorosos. Nós falamos esses dias sobre disciplina, mas nós precisamos apoiar o outro. Nós não podemos esquecer daqueles que passaram aqui e estão perdidos no mundo. Nós somos o exército de Deus, que vivemos o amor de Deus. Então eu espero que você reflita sobre isto, e que você avalie se você é cristão ou se você ainda é apenas um religioso. Porque se você é só um religioso, ainda falando de Billy Graham, ele foi no Maracanãzinho há muitos anos atrás, fazia uma pregação, e ele chamou primeiro a liderança. E ele chamou a liderança e evangelizou. Porque ele disse: eu queria saber se vocês são crentes. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de menos título. Nós precisamos de menos categorização. Nós precisamos de uma igreja que estamos todos ao pé da cruz. E que glória só o Senhor Jesus. E que não precisa de personagem nenhum, porque Jesus preenche toda a necessidade de qualquer personagem. E que quem manda é Ele, e quem reina é Ele. Então precisamos viver a palavra de Deus. Não basta crescer em número se a nossa vida espiritual é rasa. A nossa vida espiritual tem que ser profunda. Nós temos que dar testemunho do Senhor Jesus, para que o mundo glorifique a Deus. Mesmo que o ímpio não concorde, mesmo que o ímpio fuja da luz, ele precisa olhar para a igreja e dizer: ali tem luz. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Veja bem, o Deus e Pai está sobre todos, age por meio de todos, está em todos e deu dons por Cristo Jesus. Toda a nossa ação tem que ser coordenada, dirigida pelo Espírito Santo. Então, o Atmania, alguns não gostam de Atmania, eu respeito quem não gosta, principalmente alguns reformados, mas tem um livro chamado Autoridade Espiritual, que conta que ele estava num trem, e tinha 3 pessoas jogando um baralho e farreando, e aí disseram: o senhor pode nos ajudar? Precisamos de um parceiro aqui. Ele disse: olha, até que gostaria, mas eu não tenho mãos. Aí eles ficaram olhando, riram, disseram: o senhor não tem mãos? Eu disse: não. Sim, essas aí, essas são de Jesus. É de Jesus. A sua boca é de Jesus. Os seus olhos é de Jesus. Os seus pés é de Jesus. As suas mãos são de Jesus. O seu corpo é de Jesus. A sua sexualidade é de Jesus. É para a glória de Jesus. Quando entendermos esta unidade em Cristo Jesus, não caberá lugar para o egoísmo, para o sectarismo, para a divisão. Porque em Cristo Jesus nós somos um, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Eu quero te convidar para a gente orar. Vou impetrar a bênção. E aí depois você vai sentar e vai pensar um pouco no que nós meditamos hoje na palavra de Deus. Não quero que você saia rápido, não. Quero que você sente e pense 1 minutinho ou 2 sobre o que nós ouvimos. E não olhe o defeito dos outros. Olhe só o teu. E pense assim: eu vou melhorar. Eu preciso melhorar aqui. Não vou chamar ninguém à frente. Vou lhe convidar a voltar a sentar. Vamos ficar em pé? Vamos orar, impetrar a bênção apostólica. E aí você senta de novo e pensa um pouquinho, para que nós possamos viver a unidade em Cristo Jesus. Porque quando nós vivemos essa unidade, meus irmãos, então haverá um avivamento de Deus. Quando nós vivemos essa santidade que desejamos, o céu vai se derramar. E as pessoas saberão
que nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós somos ruins de relacionamentos e confesso ao Senhor, porque há sempre um pouquinho de soberba, há sempre um pouco de egoísmo. Nós achamos que estamos certos e os outros estão errados. Senhor, quem está certo é o Senhor. Nós te pedimos ajuda e nós renunciamos à razão, porque nós queremos viver o que está no teu coração. Nos ajude a sermos cristãos de verdade, não religiosos, nominais, mas que Cristo Jesus seja verdade no nosso coração, e que sejamos mesmo esta igreja unida em Cristo Jesus, guiado pela Santa Trindade, e abraçando o irmão de verdade, sem hipocrisia, sem mentira. Nos perdoe, porque se o mundo não pode viver isso, nós temos que viver assim. Nos perdoe e nos ajude, que esta igreja seja conhecida como a igreja do amor, da unidade, do apoio, do encorajamento, da vida com Deus. Dê-nos uma semana abençoada, e que sejamos cristãos melhores, que esses homens sejam homens de Deus, brilhando como luz andando nessa cidade. Que essas mulheres sejam meninas, desfilando em amor, para a glória do Senhor. Nos leve em paz e nos dê uma semana abençoada. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a única noiva, igreja de Cristo Jesus, espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém.